Olá, boa tarde, amigos, parentes, membros da nossa igreja, pessoal que está aqui próximo a nós, pessoal que está distante. Eu quero saudar a todos vocês, desejando que a paz de Cristo encha os vossos corações. Essa paz de Cristo é a paz que excede a todo entendimento, incompreensível. Muitas vezes, aquilo que está ao nosso redor não é qualquer estímulo a que tenhamos paz, mas a presença de Jesus, com controle sobre as nossas vidas, nos enche da sua paz e essa paz independe das circunstâncias. Eu gostaria de orar com vocês e eu tenho uma forte impressão de que o Senhor vai abençoar muito os nossos corações, os corações de todos aqueles que inclinarem seus ouvidos para ouvirem a sua palavra que nós ouviremos juntos nessa tarde. Ô Jesus querido, eu quero louvar o teu nome e te agradecer, porque o Senhor veio, foi profetizada a tua vinda como a vinda daquele que é o príncipe da paz. E este é o Senhor Jesus. Nós te louvamos pela confirmação quando o Senhor diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Eu te louvo, Senhor Deus, porque é a tua pessoa, a nossa paz. É do Senhor que nós necessitamos, o nosso grande tesouro, a pérola preciosa. E nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tivemos que dividir o capítulo 4 do Evangelho de João. Eu creio que não só pela sua extensão, ele é um capítulo de 54 versículos, mas também pela profundidade. Nós vimos na semana passada uma boa parte da história da mulher samaritana, aquela mulher que recebeu a salvação de Jesus e que prontamente manifestou duas coisas muito típicas daquelas pessoas que recebem a Jesus ou que nascem de novo, que é a palavra que o Senhor Jesus usa lá no capítulo 3 de João, não é? Quando falou com Nicodemos, são transformados pela vinda do Espírito Santo em sua existência e imediatamente, como aconteceu com essa mulher, é um bom exemplo para nós, duas coisas típicas surgem no coração. Primeiro, o desejo de adorar a Deus. E segundo, o desejo de proclamar as verdades de Deus. Muito importante que nós estejamos checando a nossa vida presente, porque a minha impressão é que todos nós experimentamos esses impulsos do Espírito quando viemos ao Senhor Jesus. E à medida que caminhamos, não infrequentemente nos envolvemos com pensamentos e filosofias e modos de ver e ângulos de visão deste mundo, e as coisas vão murchando e secando no nosso coração. Mas não se desanimem, o Espírito Santo de Deus está lá presente e ele nos chama a nos apresentarmos diante dele como sendo o nosso culto a ele, nos oferecendo ele como um sacrifício vivo, santo, agradável, todos os dias, de forma que nós caminhamos assim, desta maneira, rejeitando abraçar os padrões deste mundo e pedindo a Ele que renove a nossa mente com a sua palavra, com a sua comunicação que fala ao nosso coração. Dessa forma nós caminhamos, então, experimentando a sua boa, agradável e perfeita vontade. E esta é a vida abundante que Jesus veio nos trazer. Eu creio que devo mencionar alguma coisa para vocês sobre a divisão do ministério de Jesus de acordo com a região em que ele se encontrava. Isso vai levar bem pouco tempo e vai nos ajudar a entender alguns detalhes. Vejam só, a região da Palestina, tal qual é apresentada nos tempos de Jesus, era dividida em três partes, uma mais ao sul, a Judéia, uma no centro ali da região, que era Samaria, e ao norte, a região da Galileia. Nós mencionamos isso, apenas hoje eu quero completar essa informação dada anteriormente,
para contar para vocês que o seu ministério na Judéia, Jesus partiu para aquela festa na Páscoa e nós vemos que durante aquela semana ele se encontrou com Nicodemos, ele realizou muitos milagres no meio do povo e tudo mais. E ele continuou na terra da Judéia por um total de 8 meses. Guardem bem isso. Provavelmente, durante este período, no final desses 8 meses, João Batista foi preso pelo maldoso rei Herodes e, posteriormente, cerca de 16 meses depois, é que João Batista foi, então, sacrificado, foi degolado na prisão, e nós sabemos da história, não é? Então, esse é o ministério na Judéia. 8 meses, Jesus ali pregando em terras do sul da Palestina. Esse é seguido pelo ministério da Galileia. Nós já vemos que Jesus saiu de lá, da Judéia, e se encaminhou para o norte, para a terra onde ele foi criado, a terra da Galileia. E esse ministério galileu, ele tem uma duração de cerca de 16 meses, e ele começou em sua volta, com sua volta à cidade de Caná, onde ele havia realizado o primeiro milagre, Jesus. Então, conforme eu disse, 16 meses, e eles são marcados pelo sacrifício do grande mensageiro do Senhor, João Batista. Esse tempo é seguido, então, por cerca de 1 ano, em que Jesus andou pelas regiões leste, ou regiões orientais ao Rio Jordão, uma região chamada Pérea, com frequência ia a Judéia também, e esse é o último ano do ministério de Jesus. Isso é seguido da última semana, que nós conhecemos bem. João dedica mais tempo a essa última semana do que qualquer um dos outros evangelistas, e este descreve então o ministério final de Jesus, que foi em Jerusalém e arredores, que culminam então com a sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Eu creio que esses dados históricos são importantes porque eles funcionam assim como uma moldura para o nosso conhecimento, para termos uma ideia onde as coisas estão acontecendo. Deixa eu retomar então a descrição que nos dá a palavra do Senhor. Eu havia dado para vocês um pequeno resumo do que aconteceu com a mulher samaritana, que sai agora com grande alegria para comunicar o seu encontro com Jesus com as pessoas que viviam naquela pequena aldeia, naquela pequena cidade, se você quiser chamar assim, de Sicar. E nisto, quando ela está terminando aquela conversa, Jesus termina aquela conversa com ela, os discípulos chegam, mas eles não interferem na conversa. Acho assim muito estranho, porque eles, como judeus, eram respeitosos das tradições sociais, de que o homem não deveria conversar com a mulher em público e outras coisas assim, pelas quais Jesus nunca demonstrou qualquer forma de respeito. Jesus não simplesmente, ele não se deixava guiar pelas normas sociais, a menos que elas tivessem base na palavra de Deus. E essa não tinha, essa era uma simples tradição pseudo-purista, e Jesus realmente não vivia por esse tipo de coisa. Bem, eu creio que foi muito bom, foi pela providência de Deus que eles não estivessem presentes durante a conversa. Eu penso que foi uma conversa de 1 a 1, que precisava ser de 1 a 1 entre aquela mulher e Jesus, e muitas coisas pessoais foram colocadas ali, e a presença dele certamente não seria favorável. Por outro lado, foi bom que eles chegassem no final da conversa, porque assim eles puderam ver aquela transformação que ocorreu na mulher. Eles constataram a sua mudança de rosto, a sua mudança de atitude. Isso tudo eles viram, e viram como ela correu para a cidade. E o versículo 28, então, do capítulo 4, nos diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro ali junto ao poço, bem parecido com o que os discípulos fizeram, né? Deixaram as suas redes e os seguiram. A mesma atitude. A água não tem importância, o cântaro não tem importância, será que vão roubar ou não? Não sei se eles pensavam assim na época. E lá se foi a mulher,
falar com os homens da sua cidade, dizendo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Venham, venham. E os homens saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, com Jesus, foram se encaminhando. E muitos dos samaritanos daquela cidade, posteriormente no versículo 39, após terem estado com Jesus, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Vejam só, a nossa primeira evangelista aqui, contando a palavra, e o que ela levou não foi nada impregnado de grandes e profundos conhecimentos teológicos, foi simplesmente o anunciar daquilo que havia enchido o seu coração de alegria, que foram as palavras de Jesus. E indo ter, pois, com eles, os samaritanos rogaram a Jesus que ficasse com eles, e Jesus ficou ali mais 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, eu creio que com muita gratidão: olha, já não é mais pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse é o clímax da história, não é? O clímax da história, ver esta conversão como que praticamente maciça, coletiva daquela população, da pequena vila de Sicar, e nós vemos então os resultados, todos eles, do ponto de vista humano, iniciado pelo testemunho de uma mulher a quem eles próprios desprezavam. E nós vemos como que Deus está então mostrando que o seu poder é o que faz toda a sua obra. Jesus, interessantemente, não é mencionado por João, pelo menos, que Jesus tenha realizado um só milagre no meio deles. Um só milagre. Eles creram por causa da sua palavra. Eu não estou aqui querendo fazer qualquer tipo de movimento contra milagres, mas eu queria que os irmãos guardassem isso assim no bolsinho da camisa, aqui num cantinho da mente, e nós vamos voltar a esta questão da fé que depende de milagres. Muito importante, principalmente considerando o contexto em que nós temos vivido hoje em dia. Então, eles creram e eles sabiam, e João registra assim as suas palavras, que esse é realmente o Cristo, o Salvador do mundo. João usa essa mesma expressão lá no final, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 15. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Bem, aqui termina então, agora sim, a história da mulher samaritana e os seus concidadãos da pequena cidadinha de Sicar. Nós sabemos que enquanto ela foi, até que os sicarenses voltaram para falar com Jesus e o convidaram a estar mais tempo com eles, houve um tempo em que Jesus esteve ali com os discípulos, que chegaram com os víveres, com as coisas que foram comprar na cidade para aquela refeição. E os seus discípulos lhe rogaram a Jesus: Rabi, come. Rabi quer dizer mestre. Dá a impressão assim que Jesus ficou meio indiferente à comida, talvez olhando para o horizonte, olhando para a estrada, aquela mulher correndo, com alegria no seu coração por ver como que as coisas estavam acontecendo. E o Senhor: come, Jesus, como às vezes a gente diz aqui em casa, né? Come, não deixe esfriar não, está tão gostoso, coma agora. E Jesus dá uma resposta metafórica para eles, uma resposta parabólica para eles. Jesus está sempre usando essas formas comparativas, e você vai ver isto algumas vezes aqui. Ele diz assim: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos falam assim: vai ver que por isso que ele não está com fome. Alguém deve ter trazido alguma coisa para ele comer enquanto nós estávamos fora. Mas Jesus continuou e ele foi ao coração da questão e disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós
que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Não tem que esperar 4 meses, já estão brancas para a ceifa. E aquele que ceifa recebe galardão, recebe prêmio e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia a semente, como aquele que ceifa, colhe a planta, ambos se regozijem. Alegria. Jesus está falando sobre a sua alegria, o seu vigor que decorriam de fazer a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus. Alegria. Atenção, deprimidos e carrancudos, inclusive eu mesmo, em certos momentos da vida, à medida que caminhamos e damos tanto valor às coisas que nos cercam. Vejam bem esta mensagem libertadora deste mau humor, desse pessimismo induzido por aquilo que nós vemos. Vejam só como Jesus traz uma resposta tão profundamente prática com relação ao evangelismo, a esta atividade que não requer muito a não ser o conhecimento pessoal de Jesus, que não requer muito a não ser o tê-lo em nossas vidas, que é o anunciar para o outro aquilo que Jesus é e aquilo que ele tem feito por mim, por nós. Vejam só, realizar a obra de Deus, voltando atrás, era a comida de Jesus. E deve ser a nossa também. Deus cria oportunidade, amados, Deus cria oportunidade e nos coloca a oportunidade diante de nós. E nós, sempre que tivermos esta oportunidade, devemos vê-la como algo que Deus criou, Deus deu para nós, darmos toda a prioridade entre duas coisas, uma coisa importante que eu estou fazendo e a possibilidade de compartilhar a minha fé para outra pessoa. Compartilhem a fé, compartilhemos a fé, porque é aí que está a nossa vida. Não se envolvam muito, esse é o conselho aqui para nós, não se envolvam muito com as coisas desta vida, como Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2,14, ninguém que milita, ninguém que está lutando, que está nessa batalha, que está nessa guerra com o Senhor Jesus, levar o seu conhecimento a toda a terra, ninguém se embaraça, se deixa prender muito com negócios dessa vida, porque ele deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse desejo de agradar ao Senhor, amados, é a força motriz do ser daquele que conhece a Jesus. E ele diz, não se envolvam demais, não levem muito a sério. O americano diz assim, travel light. Nada é tão importante, a tua vida é tão curta que trate de viver fazendo a vontade de Deus. Priorize na sua agenda o anunciar, o contar para o outro aquilo que Jesus fez. Outra coisa que Jesus falou é que no reino de Deus, o tempo de colher é agora. Nós olhamos para a circunstância ao nosso redor e ele fez essa metáfora comparando com uma plantação de grãos. Assim, naquela época, devia ser mais ou menos mês de novembro, dezembro, ou fim do ano, os grãos não estavam prontos, ainda faltavam até fim de março, começo de abril, 4 meses para a colheita dos grãos. E Jesus falou, vocês estão dizendo isso, não é verdade? Aquilo que os seus olhos veem atestam o fato, os grãos não estavam prontos a ser colhidos. Mas com relação às coisas espirituais é diferente. A hora está sempre aí diante dos seus olhos. A hora de colher é agora, ou seja, Deus, na sua bondade, está sempre provendo para nós os meios de colher. Deixa eu contar um testemunho para edificar o seu coração e eu espero que os protagonistas do meu testemunho estejam ouvindo, porque é a respeito da alegria que eles trouxeram à minha vida nessa semana que passou. Eu tenho estado nesses tempos de pandemia, tendo agora já não podido fazer as nossas atividades presencialmente lá na igreja, ver o povo, não podendo ir pregar a palavra ali para os pobres necessitados no Home Depot, não podendo exercer atividade
no Good Samaritan, tendo deixado as atividades missionárias da Nicarágua. Então, nós estamos aqui usando o melhor que podemos o nosso tempo e a oportunidade para estudar a palavra, para anunciá-la por vias relativas à internet. Porém, eu tenho orado a Deus, Deus, me dá oportunidade, me dá oportunidade. Como Paulo orou assim, Colossenses capítulo 7, ou 4, ele pede, irmãos, orem por mim, para que Deus abra portas de oportunidade, para que eu anuncie a sua palavra e o faça bem, não é verdade? E Deus dá essas oportunidades. Semana passada, recebi a chamada dessa irmã tão querida, nossa, tão querida, e ela me dizia, olha, pastor, eu tenho testemunhado para este casal que trabalham para mim, e eles têm ouvido a palavra com grande interesse. E na minha última conversa com eles, eles me falaram, dê um jeito de nós conversarmos com o pastor Nery, porque nós queremos receber Jesus com ele. Ai, que coisa linda isso! Não só ouvi a resposta do Senhor à minha oração, mas é como o pescador que não está tendo muito sucesso em pescar e os peixes pulam para dentro do barco. Foi o que eu falei. E que coisa maravilhosa esta! E nós tivemos a oportunidade de conversar com a esposa por telefone, com grande alegria, ela ouviu a palavra e ontem já se juntou a nós no nosso grupo da família hispana, são da Argentina. Enfim, queridos, o que temos que ter em mente é vivermos nesta condição, conforme nós orávamos, eu orava no início do culto, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Isto é dito lá em Romanos 12, 1 e 2, é dito por Pedro, 1 Pedro 3,15, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Muito, muito importante. Nós temos que estar prontos e preparados para anunciar Jesus. Não necessariamente, embora na maioria das vezes, e de forma mais importante, o plano da evangelização, o plano da salvação de Jesus, que é realmente aquilo que vai apresentar a palavra tal como é. Mas dar testemunhos, foi Deus que fez. Nós temos as prioridades no local correto. Nós, muitas vezes, e pastores sofrem desta pressão para fazer o seu trabalho, para preparar o seu estudo bem preparado. E de repente está sendo preparado o estudo. Quantas vezes isso acontece comigo? E alguém bate na porta no sentido de necessitar da gente. A primeira tendência da carne mortal ei, mas agora eu preciso terminar esse trabalho, eu preciso isso, preciso aquilo. Não, é Deus dando oportunidade. Larga todo o trabalho formal, larga os papéis, larga o computador, estou pregando para mim agora, e vá atender aquele que está requerendo que você o abençoe com as bênçãos que Jesus já tem dado sobre nós. Muito importante. Dessa maneira, nós vemos que assim como na vida física, uma boa nutrição espiritual resulta em força, vigor, alegria, propósito de viver. Nós devemos caminhar assim, calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, nos preparando, tendo a Cristo como Senhor nos nossos corações, estando sempre pronto a dar aquela palavra de testemunho, dar aquela palavra, compartilhar um versículo, compartilhar algo de bom que aconteceu na sua vida, que você crê que veio das mãos do nosso Deus. Porque aquele que ceifa, aquele que colhe, ele recebe galardão, prêmios celestiais e ajunta frutos para a vida eterna. E desta maneira, o que semeia, como aquele que ceifa, todos se regozijam, todos vivam na alegria do Senhor, que realmente é a nossa força. Muito bem. Versículo 43. 2 dias depois, partiu dali, de Sicar, na Samaria, e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Eu preciso interromper aqui e dar uma pequena explicação, é a
terceiro registro desse provérbio, um dito popular, e que é endossado pela palavra de Deus, que nos diz que aquela pessoa de casa, ela muitas vezes não faz tanta diferença. Existe um ditado aqui em inglês que diz assim, mais ou menos assim: familiarity breeds contempt. Quer dizer, familiaridade gera um certo desprezo por aquele que está sendo familiar a você e vice-versa. Isso é um erro. Isso é um erro grave, porque não poucas vezes filhos perdem de vista que os pais foram colocados por Deus para guiá-los nos caminhos do Senhor. Pais perdem de vista que esses eram os filhos que eles deveriam ter, para que eles sejam, então, pastores nos seus lares, para que os filhos sejam abençoados e eles sejam abençoados pela vida dos filhos. Chega um ponto na vida dos filhos em que a nossa atividade de dar, ela diminui substancialmente e o moço, a moça começam a tomar uma posição social. Nós devemos ver isso com grande alegria e estarmos na nossa posição, que vai sendo uma posição, como de João Batista, cada vez menos atuante, e nós vamos então saindo do palco da vida com dignidade. Isso é envelhecer bem, já disse alguém, não é verdade? Bem, este erro é comum. O erro era relativo, a que se refere o evangelista João, era relativo a Jesus, um contraste, ele está fazendo um contraste retrospectivo entre os dois tipos de ouvintes, que foram os samaritanos, com a sua maravilhosa resposta de fé, que acabamos de ver, embora não tenham visto nenhum milagre, sendo comparados então com o próprio povo de Jesus, que era o povo da Judéia, onde ele nasceu, e o povo da Galileia, onde ele foi criado, viveu a maior parte da sua vida humana aqui, cuja fé fria e reservada dependia tanto de verem os milagres de Jesus. Tanto, se eu não vir, eu não vou crer. E Jesus endossou isso, daqui a pouco nós vamos ler: se não virdes milagres, não crereis. Isso é doença da alma, queridos. Isso é doença da alma, ter que ver para crer. Jesus nos conta que a resposta desta situação que se criou é que ele veio para o que era seu. A palavra de Jesus nos diz, registrada por João 1, 11, 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, mesmo os desprezíveis samaritanos, deu-lhes ele o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus? Sim, aqueles que creem no seu nome. Muito importante, queridos. Olha ao seu redor. Muitas vezes a maior fonte de bênção para o seu coração não é o pastor que vos fala, é o seu esposo. Muitas vezes a maior fonte de bênção não é este ou aquele pastor, esta ou aquela pregação, e eu não digo isso em desprezo ao que quer que seja que Deus possa querer lhe comunicar usando as pessoas, mas tenha os olhos abertos para aquilo que a tua esposa diz, aquilo que tua filha diz, aquilo que teu filho diz. Não despreze, não permita que essa proximidade, que é algo tão bom, nossa carne pecaminosa, ela a manipule de uma forma errada e nós tenhamos esse mau sentimento. Eu já sei como ele é, já sei como ela é. Não façamos isto. Temos os ouvidos abertos para as dádivas que o Senhor nos deu, e delas as melhores vêm através daqueles que são familiares a nós. Muito bem, eu preciso prosseguir dizendo que, chegando, pois, a Galileia, Jesus entrou na Galileia, vejam, os galileus, isto é, os habitantes daquela região norte, e lá estavam várias cidades, como Cafarnaum, como Nazaré, como Caná da Galileia, como Betsaida e outras cidades que são frequentemente mencionadas durante o ministério de Jesus. E este povo que estava ali próximo à rota de entrada, a estrada de entrada em territórios galileus, eles vieram e os receberam. E eu imagino aqui está implícito com um certo entusiasmo, porque eles viram todas as coisas
que fizera Jesus em Jerusalém durante a festa, porque eles também tinham ido à festa. Nós estamos falando aqui sobre uma situação que havia ocorrido cerca de 8 meses atrás, mas ninguém havia esquecido o que viram naquela semana da festa. Mas eles não estão na Galileia? Sim, mas nós devemos lembrar que era obrigação religiosa de todo o homem, de todo adulto judeu, irem à festa da Páscoa, a grande festa do povo. E muitos que pertenciam a territórios galileus haviam estado lá e viram Jesus, que também habitava na Galileia, e viram as coisas grandiosas que ele fez ali naquele local, em Jerusalém, durante a festa. Nós vemos essa confirmação que, estando Jesus na Páscoa durante a festa, muitos sinais foram feitos e muitos creram no seu nome. Guardam isso, sinais e crer, sinais e crer. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Guardem isso, muito importante para nós. Guardem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Pessoas que acreditavam em milagres, aplaudiam os milagres, mas Jesus não confiava neles, porque sabia que dentro deles ainda reinava o pecado. Vejam só como isso se tornou tão evidente na conversa que Jesus teve com Nicodemos, lá naquela noite, durante a semana da festa. Nicodemos chegou a essa conclusão. Ele diz para Jesus, quando se encontram: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for ter com ele. Veja a resposta de Jesus: mas Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos chegou a uma boa conclusão. O Senhor é de Deus, porque o Senhor faz milagres, Jesus, mas essa conclusão certa não o levara, todavia, a nascer de novo. E Jesus prossegue naquela conversa contando a história da serpente, dizendo: olha, assim como Moisés ergueu a serpente do deserto, o Filho do Homem vai ser erguido, e é importante que aqueles que olhem para ele saibam que quem olhar para ele será salvo. Ele não perecerá, mas terá a vida eterna. Olhe para a serpente para não morrer envenenado lá no passado. Creia em Jesus para não morrer em seus pecados. Esta é a diretriz que Jesus está querendo dar para esse povo que via as coisas maravilhosas que ele fazia. O que mais me impressiona, queridos, é o texto que nós vamos ver, se o Senhor nos der vida, nos der saúde, que estará em João capítulo 8, mas eu não posso deixar de mencioná-lo aqui. Um grupo de pessoas, não pequeno, um grupo de pessoas ouvindo um debate de Jesus com os religiosos. O final desse texto está em João 8,30, nos diz que muitos creram nele, judeus. Muitos, ao ouvirem eles, nós cremos. Agora nós estamos falando não só em milagres visíveis, nós estamos ouvindo em pessoas que ouviram a retórica de Jesus, ouviram seus argumentos, ouviram a sua conversa que tinha por base a palavra de Deus. Ouvir. Esse é um grande orador, esse é um grande homem. E eles creram. Ele é alguém peculiar, eles creram. Mas Jesus, então, voltando-se para eles, agora com a intenção, a mim me parece clara, de confirmar quem realmente iria permanecer. Jesus começa então a dizer para ele: vocês vão ficar firmes, vocês vão ser libertos de verdade se continuarem a observar e a obedecer a minha palavra. A resposta deles qual foi? Assim: nós, libertos de quê? Nós não somos prisioneiros a ninguém, e começam a se vangloriar de suas vãs tradições religiosas. Eu sou pertencente a tal religião, eu sou filho de Abraão, eu sou isto, eu sou aquilo, como se isso pudessem conferir a eles alguma forma de imunidade espiritual, e não pode. Assim como as nossas religiões, os nossos partidos religiosos não podem fazer nada por nós, não é verdade? E Jesus segue aquela conversa, e esses homens que creram em Jesus não admitiam que eram escravos do pecado. Jesus falou para ele: mas todo que comete pecado é escravo do pecado, e se o Filho vos libertar, aí então vocês vão ser livres. Mas eles seguem em grande animosidade contra Jesus, em quem haviam crido.
E no final da conversa, impressionante, pessoas cuja atitude foi de crer em Jesus, eles se agarraram a pedras para matar a Jesus. Bem, Jesus não morreu nessa situação porque não havia chegado a sua hora, e esse não era o plano de Deus, que ele morresse a pedradas, mas nós sabemos qual era o plano de Deus. Mas vejam que coisa interessante, como é volúvel aquele que diz, eu creio, porque eu vejo a sua performance, eu vejo a sua obra. Isto é bom, mas isto não pode ser tudo. Se não há um arrependimento, um largar das nossas redes, do nosso cântaro, se não existe assim, eu jogo todo o meu destino, toda a minha vida em Jesus, eu creio nele de todo o meu coração, nós estamos em problemas. Jesus é o que disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Simplesmente, irmãos, não há outro caminho que possa levar o homem a Deus. Não há, vocês que me ouvem, podem ter certeza disto. Não há outro caminho que me possa levar a Deus. Quem não crê que Jesus é o único que pode salvar da condenação do pecado e se lança sobre ele como sendo o seu único e verdadeiro Salvador, está indo para a perdição eterna, para o inferno, porque não há outro caminho. Simplesmente não há outro caminho. Mesmo que seja uma pessoa que creia nos seus milagres, mesmo uma pessoa que creia, como eu disse, na perspicácia e na profundidade de Jesus nos seus discursos, esta admiração distante não salva a ninguém. E Jesus nos ensina, eu sou o caminho. Nós temos que crer em Jesus por aquele que ele diz que ele é o Salvador do mundo, como nós lemos há poucos minutos atrás. Bem, partindo então para a parte final da nossa explicação, do nosso estudo sobre João capítulo 4, segunda vez, chegando na Galileia, foi Jesus a Caná, aquela cidade onde ele fizera o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E chegando ali naquela cidade, vejam só o que aconteceu. Eu imagino que em Caná da Galileia tinham pessoas que viram o primeiro milagre de Jesus, pessoas, judeus adultos, que haviam estado na festa, haviam visto os milagres que Jesus tinha feito na festa, igualmente aos outros que o receberam pela estrada quando ele entrou na Galileia. E vejam só, ali em Caná havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica ali ainda mais próximo do que Caná, à borda do Mar da Galileia. Ficava distante assim como que uns 26 quilômetros e meio, 27 quilômetros. Era uma caminhada de 4 a 5 horas direto para um homem forte, ou cerca de 4 horas a cavalo, e que ficava ali, então eram cidades vizinhas. E vivia naquela cidade esse oficial do rei Herodes, rei Herodes Antipas, esse é o nome, rei maldoso, e eu não vou falar sobre ele, além do fato que foi ele que ordenou que João fosse degolado. E este homem, ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele em Caná. Eu não sei como ele ouviu, os meios de comunicação eram muito precários, mas como pessoas reportavam a ele, eu imagino, a respeito do que acontecia na província, ele ficou sabendo, ele tinha em casa esse moço, ou menino, que estava à morte. E ele veio para Jesus e ele rogou-lhe, Jesus, venha comigo a Cafarnaum para curar o meu filho que está à morte. E nesse momento Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ao dizer isto, se não virdes sinais e milagres, Jesus reprovou a atitude de ignorar a pessoa de Cristo e se concentrar na necessidade de constantemente receber bênçãos, sinais e milagres. Esta é a grande tônica de Jesus, reprovando essa atitude que revela o estado de incredulidade mais profundo que possa existir.
E que eu vejo na minha vida tantas vezes. Quando as coisas estão bem, estou feliz, aleluia, glória a Deus, que alegria servir a Cristo. Quando as coisas dão o contrário do que o meu desejo, cara comprida, más respostas, fruto da carne. Isto não deve ser assim. O Senhor nos chama para caminhar com Ele de dia em dia e negando-nos a nós mesmos, as nossas perspectivas, aquilo que nós esperamos e não vivendo perto de Jesus, cultivando uma vida supostamente de intimidade com Jesus para receber coisas. Isto não é assim. Isto não é assim. O que nós queremos receber de Jesus é Jesus. Ele próprio é o grande prêmio. Ele próprio é o nosso tesouro, como eu disse anteriormente. Mas voltando à história desse homem, para mim é uma história fascinante. Nós vemos que Jesus, quando ele diz, se não virdes sinais e milagres, não crereis, essa frase é construída no plural, porque na realidade Jesus estava dirigindo ao pai do menino e também estava dirigindo aqueles que o rodeavam, os tais que vinham, que estavam ali em Caná, que haviam visto o primeiro milagre de Jesus, que haviam visto milagres de Jesus na festa da Páscoa, e alguns, muitos, eu imagino, que não criam nele, mas criam no fazedor de milagres. Então, talvez aquele pai, não sei como estava o coração dele, mas Jesus lhe dirigiu essa palavra. E você tem esta natureza, moço, você precisa ver para crer, não é verdade? Mas, gente, isso é tão comovente para mim. Jesus, ele vê que aquele homem se encontrava em grande angústia. Talvez um coraçãozinho meio incrédulo. Talvez um coração que, se não acontecesse do jeito que ele queria, ele não iria crer. Mas Jesus olha para ele com grande amor e disse-lhe, assim disse Jesus, vai, o teu filho vive. Sabe o que isso me lembra? Daquele texto, aquela história lá em Marcos capítulo 9, em outros trechos também, em que Jesus foi buscado por um pai desse menino terrivelmente endemoniado. E Jesus, quando vem ao ponto de saber se ele tinha fé, ele diz, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajude, Senhor, sara esse menino. Sara, essa é a necessidade que está me matando no momento. E Jesus concede e cura. Da mesma forma, esse homem, independente de como ele recebeu aquela palavra, se não vir disso, você tem essa natureza dura, você precisa ver para crer na sua grande necessidade. Jesus o atende, porque ele quer mostrar para você o seu grande amor. E foi isso que aconteceu. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. Nem insistiu mais. Jesus, mas vem o Senhor mesmo. Eu sei lá se vai funcionar essa coisa distante. O Senhor falou aqui, mas Deus é um Deus de perto, Deus de longe. E a coisa funcionou. Nós vamos ver no final da história aqui como que tudo termina de uma forma tão maravilhosa. Ele creu e, baseado no que Jesus falou, ele se foi. Jesus atendeu e curou o seu menino através da sua palavra poderosa. E o homem, então, sem ver com os próprios olhos a cura acontecendo, ele creu e foi embora para casa celebrar. E descendo, indo ele a Cafarnaum, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos. Tinha servos, era um homem importante, politicamente falando. E disse, teu filho vive, teu filho vive. E perguntou-lhes, então, o homem, o servo do rei, pergunta aos seus servos, que hora que ele se encontrou melhor? Foi ontem, aproximadamente às 7 horas, que era equivalente a 1 hora da tarde, porque os judeus começam a contar as horas do dia às 6 horas da manhã e contam o dia até às 6 horas da tarde. Então, quando eles dizem ontem, a 1 hora da tarde, isso não quer dizer que isso foi no dia seguinte, como nós contamos dias, mas já havia passado das 6 da tarde. Ou seja, Jesus teve essa conversa com o servo do rei a respeito do seu filho, o curou pela palavra por volta da 1 hora da tarde, e agora ele pergunta para o seu servo, e que hora que o menino ficou bom? Foi a 1 hora da tarde. Era Jesus. Foi na 1 hora da tarde de ontem. Mas ontem quer dizer que já havia passado das 6 horas da tarde, havia já encerrado esse período que os judeus chamam de dia. Tá claro?
Então esse homem caminhou, andou a cavalo, teve umas 4 horas, seja o que for, e ao chegar foi surpreendido por essa maravilhosa notícia de que não só o seu menino havia sido curado conforme Jesus havia dito, mas também que precisamente quando Jesus emitiu aquela ordem, o menino se fez sarado pela palavra poderosa de Jesus. E entendeu, pois, o pai que aquela era a hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu nele. Ele creu em quem Jesus era, o Salvador. E não só ele, mas também toda a sua casa. Toda a sua casa. Vejam só, então, isso, a doença do menino se tornou um meio de salvação para toda a família, não é verdade? Aquilo que parecia ser para mal, Jesus usou para bem. Esta é a impressão digital do nosso grande Deus. Meus queridos, eu concentrei, porque eu creio que esse capítulo se concentra muito nesta debilidade, nessa fragilidade que todos nós homens temos, mulheres também, ser humano, nós temos. Temos essa fragilidade de nos deixarmos ao sabor daquilo que nós vemos ou experimentamos e não termos aquela fé que resiste a todas as circunstâncias, mesmo aqueles tempos de ausência de bênção. Mas esta não é uma chamada para que você tenha esta fé. Esta é uma chamada para que, quando o Espírito Santo o ajuda a ver de que a sua fé é débil, a sua fé é fraca, a sua fé depende de ver, que você saiba que você tem um grande Salvador. Ele não é só um Salvador que nos remiu do inferno. Ele não é só um Salvador que nos ajuda em situações A ou B. Ele é também o autor da fé. Ele é o aperfeiçoador da fé. A fé precisa ser aperfeiçoada, a fé que nós temos, e Ele o faz. Queridos, a minha última palavra vai para aqueles que têm experimentado as bênçãos de Deus. Muitos. Nós temos visto ao longo dos anos pessoas, eu vou tomar área de saúde, porque o nosso ministério do Good Samaritan nos dá tantas ilustrações. Há quantas pessoas que chegam numa situação assim de desespero, de angústia e tudo, a quantas pessoas o Senhor tem dado os melhores recursos, os melhores, hospital, remédios caríssimos. Queridos, a nossa resposta, ela não tem sido sempre a resposta mais digna, não tem sido. Eu vou tomar um bom exemplo daquele irmão querido. Nós descobrimos que ele tinha um câncer grave, potencialmente muito grave. Um dos meus melhores amigos morreu de um câncer como esse que ele tinha. E ele era um frequentador de igreja, um homem assim muito querido, sempre muito atencioso, precioso. Ele e sua esposa, mas assim uma certa frieza judaico-galileia em relação a Jesus. Uma fé meio emperrada, como eu poderia dizer. E o Senhor atua na vida dele. E ao longo de meses esse homem foi tratado. Recentemente agora recebo esse recado. Foi feita a endoscopia número 8 pós-tratamento, que demonstrou, assim como as 7 anteriores, não há mais sinal de câncer. Este homem está curado. Sim, ele usou os meios humanos, mas está curado. Mas o mais lindo, mais do que a cura do menino, foi ver como que Carlos ama a Jesus. Mudou o rosto dele, mudou tudo, mudou a sua disposição, a sua participação, a sua alegria, mudou tudo. Tão parecido. E nós vemos, em contraparte, pessoas que eles não têm buscado no Senhor os recursos da graça sequer para lhes dar gratidão ao coração. Pessoas que foram curadas de situações semelhantes, outro de outra enfermidade grave também, sistema geniturinário, e
foi feita uma reunião de médicos e juntando ali para ver como que isto ia e como aquilo seria tão grave, e no fim não havia nada. Deus ouviu o nosso humilde clamor e livrou este homem, que por sua vez segue na frieza em relação a Jesus. Outros a quem Jesus, através do seu grande poder, seu milagre, usando a vida, o ministério de Fernando Ornstein e de outros no Good Samaritan, como que obtiveram remédios caríssimos para tratamento de sua condição, sem custo nenhum, e seguem frios, seguem sem priorizar o estar diante do Senhor para aprender a sua palavra. Irmão, isso não é para fazer um jogo de culpa, é só para nos lembrar que esta atitude, ela não produz aquilo que nossa alma deseja, que é o gozo da alegria, que é o gozo da paz, e só Jesus é o príncipe da paz. Eu sei exemplo na minha própria família, de como que o Senhor maravilhoso, havia ali um menino com um problema de nascença e a família foi visitada e foi cuidada e foi dada assistência espiritual. Toda a família se converteu. Toda a família veio aos pés do Senhor Jesus. O menino nunca sarou. Ele foi apenas aquele instrumento que o Senhor usou para levar esse povo a herdar não só as bênçãos desta vida, mas bênçãos eternas. Já partiram para o Senhor, estão ao lado do Senhor. Tantos outros exemplos, tantos outros exemplos. E nós vemos como que Deus faz a sua grande diferença para pessoas que, além das bênçãos terreais, experimentam a grande bênção de conhecer a Jesus e andar com Ele no seu dia a dia. Jesus, como escreveu esse grande compositor, é a alegria dos homens. Ele é a minha alegria. E que eu possa, que você possa, que nós possamos nos lembrar disto de dia em dia, a seguirmos como discípulos de Jesus, negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz, morrendo para nós mesmos e caminhando com a força que nos dá a sua graça, em obediência, alegre obediência a tudo quanto Jesus disse e nos ensinou. Deus os abençoe a todos.